Não é de hoje que o ser humano busca na natureza e na conexão com ela respostas para a vida. Ih, caiu. Droga. Aí, ó, o ser humano ele vai buscar conexão com a natureza, ele vai buscar sentido lá e acaba prejudicando a natureza. É isso, a nossa ação para a natureza é sempre em prejuízo dela. Mas não é de hoje que o ser humano busca essa conexão. Eu posso fazer aqui uma análise rápida de movimentos que buscaram conexão com a natureza para resolver problemas sociais e da nossa índole mesmo humana, né? A gente pode pensar na literatura, então, naquele movimento do bucolismo, ou movimento bucólico, onde os poetas, escritores, né, eles tinham aquela veia de voltar para a natureza, para se encontrar como homem, né, para encontrar em você aí um sentido para a vida através do labor rural, entendeu? Então os bucólicos, eles pregavam isso, a volta à natureza, voltar aos sítios, voltar àquela vida maravilhosa do ambiente, ao ar livre, um ar mais puro, um ar mais natural, a vida mais saudável, consumindo o que vem da terra, certo? Eles quiseram isso. Então você vai encontrar aí agora, não vou lembrar do nome do rapaz aqui, que eu gostava muito de ler os poemas dele, que ele sempre fazia os poemas de como ele era pastor, como ele era do mato, e por isso talvez a amada dele não gostaria dele. Olha só que da hora. Então, assim, nós temos exemplo na literatura, certo? Com os bucólicos. Nós também temos exemplos em outras mídias. Por exemplo, um filme que eu gosto muito, e talvez você não lembre aí, é Mortal Kombat. O Mortal Kombat é incrível. E lá, né, tem o Liu Kang, que é um dos personagens principais. É o personagem que eu mais gostava de jogar com ele também. Ainda mais quando você, jogando no Super Nintendo, ativava as habilidades dele. E daí ele passava correndo com as perninhas assim, ó. Liu Kang gritando, é muito bom. E o Liu Kang lá, ele tem um momento que ele aumenta a força e o poder dele quando ele liberta a besta interior dele, o animal dele. É alguns rituais que ele faz com aquele outro personagem lá, o índio, né, que é meio xamânico. E até aconteceu nos filmes também. Isso aconteceu em jogos e nos filmes também do Mortal Kombat tem uma cena que o Liu Kang ele liberta a fera interior dele para poder ter mais força. Ou seja, uma conexão mais com nossos lados naturais, com os nossos lados aí primitivos para ter mais força. E daí já é 2 exemplos de busca de conexão com a natureza, certo? Para esse esclarecimento, talvez para dar mais sentido ao ser humano. Por quê? Primeiro que o ser humano é um animal como qualquer outro. Precisamos e necessitamos de um habitat. O nosso habitat talvez seja o habitat social, o coletivo, certo? Então, é confuso pra gente a ideia de simplesmente ir pro mato e se isolar. Só que é bom então a gente ter momentos de conexão com tudo isso. Eu tô tentando fazer um ASMR frustrado aqui, né? Ai, tá caindo água. Choveu. Nossa, essa conexão com a natureza não tá sendo muito boa, não. Ih, tem abelha ali, cara. Ah, não, é aquelas abelhinhas que não picam. Tá, então assim, a conexão com a natureza é importante pra gente ainda hoje. Porque, primeiro, uma das coisas que afeta a gente na modernidade, né, ou na vida atual, é as facilidades. Nós temos facilidades pra tudo. Nós temos facilidades pra tudo mesmo. Então, assim, o que eu faço de mim mesmo que me justifica a minha existência como ser humano? E não que você tem que justificar, não que a nossa vida ela é focada em um utilitarismo de fazer coisas para ser feliz ou presente na vida. Não, isso não é importante, certo? Só que a gente se cobra disso. A gente pensa, o que eu faço de diferente dos outros? O que eu faço que vai ser ou vai me marcar como diferente desses bilhões de pessoas que existem? É igual aquela cena do filme, eu acho que é Tá Dando Onda, né? Que tem aquele grilhãozinho, não, moço. Ele parece uma lagostinha, que dele fala que não, ele é único, nenhum trilhão lá de seres iguais a ele. Ele é único. Então ele tem a consciência de que ele é único. Mas os demais, não, porque na visão dos demais, ele é mais um no meio da multidão. E é sempre assim. Na nossa visão nós somos únicos, mas na visão das outras pessoas, nós talvez sejamos só mais um na grande massa. E aí, isso não importa. O importante é o que você mesmo vê sobre si. E talvez
o que justifica a gente a gostar de fazer algumas atividades braçais ou habilidades manuais é porque fazendo aquilo nos sentimos um pouco mais único. Numa sociedade de facilidades, fazer algo um pouco mais complexo dá um sentimento prazeroso de conquista, de satisfação. Entendeu? Então, numa sociedade que tá todo mundo indo cada vez mais para o abuso e o uso inconsequente de tecnologias, talvez a paixão do cara é se encontrar na natureza, na solidão ou na imensidão da natureza, porque a natureza ela explica constantemente sobre isso. Alguns animais constantemente vivem em solidão no meio natural, porque os parceiros morrem e eles continuam vivendo a sua vida daquela maneira ainda, sobrevivendo à base dos seus instintos mais básicos, porque não há preocupação com outras atividades que não a própria sobrevivência. Então, talvez o apelo da natureza é mais sobre aprender a viver no momento presente, porque quando você está com fome, lutando contra o frio, lutando contra as forças da natureza que são tão presentes, olha aquele céu. Eu acho que não ficou bom, né? Mas assim, quando você está lutando contra a força da natureza para sobreviver, você não tem preocupações além disso. Você não se preocupa se você é útil ou não. Você se preocupa só em sobreviver. E isso era uma facilidade para o ser humano em questão mental. Eu não digo física, por causa da baixa expectativa de vida, entre outras coisas, né? Só que veja, estudos mostram que o ser humano na natureza, o ser humano que viveu em natureza e que vivia uma vida sempre de tensão e atenção, ele tinha um corpo físico muito mais vigoroso e uma saúde de ferro. Talvez a expectativa de vida fosse baixa por causa dos poucos remédios, né? Então qualquer vírus ou doença diferente mataria eles, já que eles não tinham penicilina, né? Que a penicilina também aí é um dos grandes fatores de proporcionar a vida ter se desenvolvido. Se a gente for citar tudo que proporcionou o ser humano a continuar avançando, a gente vai citar muitas coisas. Mas assim, eu acho que os antibióticos são uma virada de chave fenomenal. Então assim, aquele ser humano ele não tinha antibiótico, ele não tinha uma dieta regrada, ele não tinha outras preocupações. Eles tinham era falta de comida, né? Falta de animais, às vezes na caça, ou às vezes eles eram caçados pelos animais, porque o ser humano naquela época primitiva, ele não era o topo da cadeia alimentar como ele é hoje. Hoje nós somos o topo da cadeia alimentar por causa dos nossos avanços tecnológicos. Mas vai lá você ser jogado sozinho na savana africana para ver se você resiste ao impacto do leão, ao rugido de uma onça, então, no Pantanal Mato Grossense. A onça dá aquele esturro e tu se caga, bichão. Não, é bonito, é muito bonito eu escutar barulho de onça aqui no vídeo. Agora vai lá no meio do mato e escutar um barulho de uma onça. Eu acho que eu travaria lá e cairia duro. Resumindo, a resposta não vai estar só em buscar uma vida no natural ou na vida mais voltada para a natureza. Ó o noni, gente, ó. Isso aqui é tóxico e faz mal pra saúde, viu? Não comam isso aí, é tóxico. Mas então, não é só retornar à natureza. Não, é você fazer talvez uma atividade mais complexa, atividade manual, desenhar. Olha, tem tanto canal bom de desenho no YouTube, cara, que ensina a desenhar legal. Ou então cantar, desenvolver habilidades de canto. Ai, não tem como? Tem sim. Tem gente que ensina e treina, não precisa comprar curso. Habilidades de canto, esculpir, fazer uma parede. Já pensou em ser pedreiro? Pedreiro mesmo. Ah, não, pedreiro não sei o que, não sei o que. Cara, pedreiro ganha bem. O que acontece é que os caras gastam tão bem quanto eles ganham também. Então, assim, buscar uma atividade diferente. Eu mesmo, um tempo da minha vida, eu fui açougueiro. E foi muito bom. Foi um período de aprendizado incrível, cara. Cortar um pouquinho. Imagina, chega lá uma banda de um porco. Aí eu tinha que chegar. Primeiro, eu contava 4 costelinhas. Cortava na parte de baixo dele, retirava a paleta do... parte de baixo não, é a parte da frente, né? Retirava a paleta do porco. Ali com aquele pedação da paleta ali, a gente cortava todinho pra colocar ali à venda. Aí depois, se eu continuasse subindo, né? Aí pra cortar lá no topo, eu arrancaria então, deixaria só de pendurado o pernil do porco, o pernil suíno. Olha que coisa linda, um pernil bonitão, redondão, pra ser cortado todo maravilhosamente. E o pedaço do meio, ele ia junto o quê? Ele ia a panceta, né? Que é a parte da barriga. Ele ia as costelas do suíno, entendeu? Coisa linda. Da onde sai a bistequinha também do suíno. Então, assim,
era muita coisa que eu aprendi. Os cortes que tinha que fazer normalmente no bovino. Cara, tudo isso foi um aprendizado, ó, incrível. E eu gostei muito do período que eu tive lá. E olha o que eu adquiri também estando lá. Foi uma costela bovina que me deu isso aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Tá dando pra ver? Aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse corte aqui, né? Aqui. Ah, é. Foi... Cara, eu fui pegar a costela, ela escorregou. Uma costela bovina. Mas foi muito top. Aprendi muita coisa. Fui feliz por um bom tempo. E aí, quando eu saí desse serviço e voltei a fazer um serviço mais burocrático e administrativo, eu comecei a ter uma pira de confusão mental e pensamentos idiotas. Então, assim, eu tenho que voltar a fazer alguma atividade manual que seja um bom passatempo e que preencha também a minha necessidade de validação pessoal através do esforço, que é o que a gente sempre busca. Tchau, obrigado. Aqui não tem webcam, né? Foi gravado no vídeo, não tem como eu fazer a minha fechadinha de tampa.